Título 5º. Do Registro de Imóveis. Capítulo 1º. Das atribuições. Artigo 167. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos: primeiro, o registro 1. Da instituição de bem de família. 2. Das hipotecas legais, judiciais e convencionais. 3. Dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. 4. Do penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. 5. Das penhoras, arrestos e sequestros de imóveis. 6. Das servidões em geral. 7. Do usufruto e do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. 8. Das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas por disposição de última vontade. 9. Dos contratos de compromisso de compra e venda de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestações. 10. Da anfitese. 11. Da anticrese. 12. Das convenções antenupciais. 13. Revogado pela Lei N. 13.986, de 2020. 14. Das cédulas de crédito industrial. 15. Dos contratos de penhor rural. 16. Dos empréstimos por obrigações ao portador ou debêntures, inclusive as conversíveis em ações. 17. Das incorporações, instituições e convenções de condomínio. 18. Dos contratos de promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas condominiais e de promessa de permuta, a que se refere a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação ou a instituição de condomínio se formalizar na vigência desta lei. 19. Dos loteamentos urbanos e rurais. 20. Dos contratos de promessa de compra e venda de terrenos loteados em conformidade com o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promessa de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência desta lei. 21. Das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis. 22. Revogado pela Lei nº 6.850, de 1980. 23. Dos julgados e atos jurídicos entre vivos que dividirem imóveis ou os demarcarem inclusive nos casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores. 24. Das sentenças que nos inventários, arrolamentos e partilhas, adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas da herança. 25. Dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em inventário ou arrolamento quando não houver partilha. 26. Da rematação e da adjudicação em asta pública. 27. Do dote. 28. Das sentenças declaratórias de uso capião. 29. Da compra e venda pura e da condicional. 30. Da permuta e da promessa de permuta. 31. Da dação em pagamento. 32. Da transferência, de imóvel à sociedade, quando integrar cota social. 33. Da doação entre vivos. 34. Da desapropriação amigável e das sentenças que, em processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização. 35. Da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. 36. Da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou às suas entidades delegadas, e respectiva cessão e promessa de cessão. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia. 38. Vetado. 39. Da constituição do direito de superfície de imóvel urbano. 40. Do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. 41. Da legitimação de posse.
42. Da conversão da legitimação de posse em propriedade, prevista no artigo 60 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 43. Da certidão de regularização fundiária, CRF. 44. Da legitimação fundiária. 45. Do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este estipular obrigações de natureza propter rem, e 46. Do ato de tombamento definitivo, sem conteúdo financeiro. 47. Do patrimônio rural em afetação em garantia. 48. De outros negócios jurídicos de transmissão do direito real de propriedade sobre imóveis ou de instituição de direitos reais sobre imóveis, ressalvadas as hipóteses de averbação previstas em lei e respeitada a forma exigida por lei para o negócio jurídico, a exemplo do artigo 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Segunda, a averbação. 1. Das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. 2. Por cancelamento, da extinção dos ônus e direitos reais. 3. Dos contratos de promessa de compra e venda, das cessões e das promessas de cessão a que alude o Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento se tiver formalizado anteriormente à vigência desta lei. 4. Da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. 5. Da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. 6. Dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais a que alude a Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência desta lei. 7. Das cédulas hipotecárias. 8. Da caução e da cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis. 10. Do restabelecimento da sociedade conjugal. 11. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso. 12. Das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. 13. Ex officio, dos nomes dos logradouros, decretados pelo poder público. 14. Das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. 15. Da reratificação do contrato de mútuo com pacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro da habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. 16. Do contrato de locação, para os fins de exercício de direito de preferência. 17. Do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. 18. Da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios de imóvel urbano. 19. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 20. Da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. 21. Da cessão do crédito com garantia real sobre imóvel, ressalvado o disposto no item 35 deste inciso. 22. Da reserva legal. 23. Da servidão ambiental. 24. Do destaque de imóvel de gleba pública originária. 25. Vide medida provisória número 458, de 2009. 26. Do auto de demarcação urbanística. 27. Da extinção da legitimação de posse. 28. Da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. 29. Da extinção da concessão de direito real de uso.
30. Da subrogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir essa condição nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, ou do artigo 347 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, realizado em ato único, a requerimento do interessado, instruído com documento comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário, ressalvado o disposto no item 35 deste inciso. 31. Da certidão de liberação de condições resolutivas dos títulos de domínio resolúvel emitidos pelos órgãos fundiários federais na Amazônia Legal. 32. Do termo de quitação de contrato de compromisso de compra e venda registrado e do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos ou de processo de regularização fundiária, firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária objeto de loteamento, desmembramento, condomínio de qualquer modalidade ou de regularização fundiária, exclusivamente para fins de exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel perante o município, não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. 33. Incluído pela medida provisória número 922, de 2020, vigência encerrada. 34. Da existência dos penhores previstos no artigo 178 desta lei, de ofício, sem conteúdo financeiro, por ocasião do registro no livro auxiliar em relação a imóveis de titularidade do devedor pignoratício ou a imóveis objeto de contratos registrados no livro número 2, Registro Geral. 35. Da cessão de crédito ou da subrogação de dívida decorrentes de transferência do financiamento com garantia real sobre imóvel, nos termos do capítulo 2º-A da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e 36. Do processo de tombamento de bens imóveis e de seu eventual cancelamento, sem conteúdo financeiro. 37. Da extensão da garantia real à nova operação de crédito, nas hipóteses autorizadas por lei. Parágrafo único. O registro previsto no item 3 do inciso 1º do caput e a verbação prevista no item 16 do inciso 2º do caput deste artigo serão efetuados no registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel estiver matriculado, mediante apresentação de uma via do contrato assinado pelas partes, admitida a forma eletrônica e bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e o do locador. Artigo 168. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Artigo 169. Todos os atos enumerados no artigo 167 desta lei são obrigatórios e serão efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte. Primeiro, as averbações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º e no parágrafo 18 do artigo 176 desta lei. Segundo, para o imóvel situado em duas ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em ambas as serventias dos registros públicos, e terceiro, revogado. Quarto, aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem, para o encerramento, de ofício, da matrícula anterior. Parágrafo 1º. O registro do loteamento e do desmembramento que abranger imóvel localizado em mais de uma circunscrição imobiliária observará o disposto no inciso 2º do caput deste artigo, e as matrículas das unidades imobiliárias deverão ser abertas na serventia do registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a unidade imobiliária, procedendo-se às averbações remissivas. Parágrafo 2º. As informações relativas às alterações de denominação de logradouro e de numeração predial serão enviadas pelo município à serventia do registro de imóveis da circunscrição onde estiver situado o imóvel, por meio do SERP, e as informações de alteração de numeração predial poderão ser arquivadas para o uso oportuno e a pedido do interessado. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 2º do caput deste artigo, as matrículas serão abertas. Primeiro,
com remissões recíprocas. Segundo, com a prática dos atos de registro e de averbação apenas no registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se, sem conteúdo financeiro, a circunstância na outra serventia, e terceiro, se a área for idêntica em ambas as circunscrições, adotar-se-á o mesmo procedimento e proceder-se-á aos registros e às averbações na serventia de escolha do interessado, averbada a circunstância na outra serventia, sem conteúdo financeiro. Artigo 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua repetição no novo cartório. Artigo 171. Os atos relativos a vias férreas serão registrados na circunscrição imobiliária onde se situe o imóvel. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o oficial do cartório do registro de imóveis da circunscrição a que se refere o caput deste artigo abrirá a matrícula da área correspondente, com base em planta, memorial descritivo e certidão atualizada da matrícula ou da transcrição do imóvel, caso exista, podendo a apuração do remanescente ocorrer em momento posterior.